Fechamento de março da carteira do canal, um novo recorde de dividendos, nova ação em carteira e no final do vídeo quero mostrar para vocês as ações que encontram-se no meu radar. Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Ponto de Investimento, peço para curtir e comentar o vídeo sem enrolação, bora lá. Vídeo puramente educacional e informativo, não recomendação de compra. Falando um pouco da minha evolução patrimonial, em março eu atingi um valor aplicado de 616 mil. Esqueça fevereiro e janeiro de 2025. Eu iniciei no meio de fevereiro que eu coloquei a minha carteira do canal no Investidor 10. Então essas duas barras estão irreais. O meu valor aplicado foi de 616 mil e o ganho de capital foi de 29 mil. Falando um pouco da minha distribuição de ativos, outros, pessoal, é uma participação na minha carteira de algumas kitnets que eu tenho de investimento em conjunto com mais um sócio. Então, quando eu falar em investimentos imobiliários, tem que ter em mente que são os fundos imobiliários mais a kitnets, ou seja, a minha carteira em investimentos imobiliários encontra-se em torno de 48%, uma fatia muito relevante, que atualmente eu tenho feito uma migração de fundos imobiliários para ações. Só não migrei tanto ainda, porque a bolsa deu uma esticadinha nessas últimas semanas, então estou esperando algumas oportunidades e até eu vou falar para vocês no final do vídeo algumas ações que eu estou pensando em aportar. Então, 25% em ações, 16,3% em fundos imobiliários, 16% em tesouro, 8% em ETFs internacionais e 3,43% em criptomoedas. Mais à frente vou falar de cada um desses pontos e qual que é o percentual que eu pretendo chegar em cada um deles. Qual que é meu percentual ideal em cada um desses tipos de alocações. Falando um pouco das minhas ações, hoje tem em carteira Banco do Brasil, BB Seguridade, Marco Polo, Banco Bradesco, Porto Seguro, Ferbasa e Irani. Quem quiser pausar o vídeo para dar uma olhadinha melhor, aqui estão minhas quantidades, a minha rentabilidade e a minha variação no período. A rentabilidade e a variação estão diferentes, pessoal, porque eu cadastrei minha carteira no Investidor 10 em fevereiro. Então a rentabilidade pode dar uma variada até ela se ajustar. E a minha variação conta desde o início, desde quando eu comprei a ação. Por isso que está essa diferença tão grande. Mas à medida do tempo isso aqui vai se estabilizar, ao passar dos meses a minha média vai ficando mais normalizada e esses indicadores vão ficando mais confiáveis. Como eu havia falado para vocês, hoje 25% da minha carteira encontra-se em ações e o meu percentual ideal eu tinha colocado de 25%, mas estou pensando em aumentar isso daqui. Mais para frente falo com vocês sobre qual percentual ideal da minha carteira que eu vou alocar em ações, mas vocês podem ter certeza que isso daqui vai aumentar. E a minha nova ação em carteira foi a Marco Polo, empresa de equipamentos pesados, fabricação de ônibus, micro-ônibus. Acho que ela está num preço interessante. No final do vídeo vou falar um pouco mais sobre ela, mas perceba, pessoal, na minha planilha pessoal, ela está com um preço sobre valor patrimonial de 1,47, o preço sobre o lucro atual é de 4,85, e imaginando um percentual de crescimento de 5%, o preço sobre o lucro projetado para 2025 é de 4,41, o preço sobre o lucro médio dos últimos 10 anos foi de 14%, então tem um desvio de retorno à média de 70%. Eu acho que está numa oportunidade interessante. Na apresentação, a própria Marco Polo destacou que o ano de 25 aparentemente será bom para a empresa. O CAGR dos últimos 5 anos é de 68%, com um payout de 45%, o dividend yield projetado fica em torno de 10,2%. É uma empresa com uma dívida muito baixa, em torno de 6, 7 meses de geração de caixa, ela já consegue quitar totalmente sua dívida e o retorno sobre o patrimônio líquido em torno de 30%. Ela paga dividendos em torno de 2 a 3 vezes por ano, então provavelmente agora em maio, em meados de agosto, ela deve pagar mais dividendos ou JCP, e eu estou pensando em aumentar ainda mais minha alocação para poder receber mais dividendos nesses 2 meses. Falando um pouco dos meus investimentos imobiliários, é o que eu tinha falado para vocês no início, pessoal. Em fundos imobiliários, minha carteira está em 16%. Eu queria manter um percentual de 12%, porque se somar 12% com mais 13% dos outros, que seriam minha kitnet, daria em torno de 25% total da minha carteira. Mas perceba que esse ponto está bem desbalanceado. 31% da minha carteira são de outros, são dessas kitnets, e 16% de fundo imobiliário. Então está totalizando mais ou menos 47% da minha carteira só em investimentos imobiliários. Por isso que eu tenho migrado um pouco de fundo imobiliário para ações, para poder equilibrar um pouco mais a minha carteira. Falando em criptomoedas, também fiz aquisições durante esse mês de março.
Acredito que o Bitcoin ainda está descontado. Fiz uma compra de R$ 1.400 no preço de 520 mil, até desceu um pouco mais, e eu acredito que o Bitcoin ainda está descontado. Estamos chegando numa zona de medo e medo extremo, então o pessoal está bem pessimista, e normalmente nesse tipo de zona é quando seriam os melhores momentos para fazer aquisições do Bitcoin, é quando depois tivemos uma grande subida. Então realmente eu acho que está numa posição boa, é um ativo que eu tenho olhado com carinho, e eu tenho vontade de chegar com 4 a 5% da minha carteira em Bitcoin. Atualmente encontra-se em 3%, talvez seria um bom momento para chegar nesses 4 a 5%. Falando em investimentos internacionais, não faço stock picking, não vou escolhendo ação por ação no S&P 500, porque eu acho que lá tem cabeças muito brilhantes que já estão olhando, já é muito difícil achar uma ação lá que vai explodir, vai subir. Nem mesmo o Warren Buffett tem conseguido bater o S&P nos últimos 10 ou 20 anos, então eu prefiro pegar um ETF que replica totalmente o S&P 500, que é o VOO. Então atualmente a minha carteira 8% eu tenho nesse ETF. Eu queria ter 18% da minha carteira nesse ETF, não estou aportando mais, aportei quando preços estavam melhores. Perceba que meu preço médio foi de 414 e o preço atual é de 510, isso porque ainda deu uma boa descida nesse mês. E o porquê que eu não estou aportando mais, pessoal? A relação de preço sobre lucro da Bolsa Americana atual encontra-se em 26. E a relação média dos últimos 10 anos foi de 18, ou seja, para chegar na média, a Bolsa Americana tem que ter 28% de queda. Por isso que eu acho que a Bolsa Americana ainda está um pouco esticada. Perceba, pessoal, que nos momentos em que o PL baixou da média, em meados de 1950, em 1980, entre os anos de 2008, na crise do subprime, quando o PL baixou do PL médio da Bolsa, normalmente foram bons pontos de compra. Então estou esperando um pouco o preço abaixar. Até mesmo o Trump falou que tem um risco de recessão nos Estados Unidos. Então vamos aguardar um pouco mais antes de fazer novos aportes. Falando um pouco dos proventos de março, recebi R$ 4.778, porém no Investidor 10 não calcula o meu aluguel que eu recebo das kitnets, então daria mais R$ 1.000, em torno de R$ 5.778, bons proventos para a gente poder reinvestir, comprar novas ações, adquirir novos investimentos que vão pagar novos dividendos, para reinvestir novamente e fazer essa bola de neve girar sempre. Falando dos proventos de abril, em ações provavelmente não vou ter provento nenhum, talvez um provisionamento da Marco Polo, mas sem proventos de ações. Fundos imobiliários em torno de R$ 1.050, mais um aluguel de R$ 1.000, seria em torno de R$ 2.000. Já são bons proventos. Se for juntar, igual eu falei, compra novas ações, compra novos fundos imobiliários, ou até mesmo Bitcoin que não paga dividendos, mas pode explodir, pode subir na cotação. Então já é um bom valor para aportar novamente. Para finalizar, queria mostrar para vocês o meu radar de ações, 4 ações que eu tenho ficado muito no meu radar, que eu acho que os preços estão atraentes. Começando pela Marco Polo, cotação atual encontra-se em 5,22, nos últimos 12 meses uma queda de 5%, porém pessoal, houve uma queda máxima, pegando valores de 2024 de 28%, preço sobre lucro atual de 4,93, um dividend yield de 11%. Pegando o PL médio dos últimos 10 anos, para você chegar nesse PL ainda falta 70% de alta. E pegando o PL médio total de todo o tempo da empresa, para você chegar ainda teria uma alta de 50%. E perceba que pode estar chegando uma boa oportunidade, porque os lucros têm subido e a cotação deu uma leve queda. Então pode ser que isso aqui esteja surgindo uma nova oportunidade, principalmente se 2025 for mais uma vez recorde de lucros. Outra ação que está no meu radar é o Banco Pine, que atualmente está com preço sobre lucro muito baixo, de 3,86, dividend yield de 11%, preço sobre valor patrimonial de 0,85 e de outubro até a data de hoje houve uma queda de 14% nas ações e se pegar o PL médio dos últimos 10 anos ainda teria uma sobra de 50% de alta. E perceba, pessoal, que desde 2018 o lucro tem subido e a cotação ficou praticamente lateralizada. Pode ser uma oportunidade para você comprar em bons preços antes que a cotação suba e acompanhe o lucro. O setor financeiro em peso está com um preço bem atrativo, porque outra ação que eu tenho no meu radar é o Banco ABC, está com um PL de 4,88, dividend yield em torno de 8% e um preço sobre valor patrimonial de 0,8.
uma queda de 16% das máximas de 2024. E para alcançar o PL médio dos últimos 10 anos, o Banco ABC teria que subir ainda 50%. E olha, mais uma vez, perceba essa assimetria, cotação descendo e lucro subindo. Então isso aqui seria um gap, pode ser que a gente possa aproveitar isso daqui e ir junto, comprar em bons preços para depois a cotação explodir. E outra empresa que entrou no meu radar recentemente, fiz até um vídeo para ela, seria a Schultz, produtora de compressores, cotação de 5,6, uma queda de 12,5 nos últimos 12 meses, um PL de 7,84 e um preço sobre valor patrimonial de 1,41, dividend yield de 7,5%. Houve uma queda de 27% das máximas. O PL, para atingir o PL médio dos últimos 10 anos, ainda falta 13%. Porém, a Schultz tem perspectivas boas, tem um PL baixo ainda. Perceba que o lucro praticamente ficou estável, mas a cotação caiu, pode estar surgindo uma oportunidade. E a Schultz prevê que 2025 pode ter receitas melhores, lucros melhores e o dividend yield também pode ser mais atrativo. Tem um vídeo dela no canal aqui, vou deixar para vocês verem. Mas é isso, pessoal. No mais, me conta aqui, quais foram as movimentações que vocês fizeram no mês de março? Quero saber um pouco mais da carteira de vocês. Demais, deixa um bom dia e um abraço.